Mateus 5, de 13 a 16, nos diz assim: Vós são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. As bem-aventuranças, irmãos, elas descrevem o caráter do discípulo de Jesus. Esses bem-aventurados é que ele afirma serem sal da terra e luz do mundo. Há uma relação direta. Às vezes as pessoas conhecem o texto bíblico que fala sobre o sal, que fala sobre a luz, mas não relacionam com as características que nós vimos acima, que são descritas em cada bem-aventurança. Então, ser sal e ser luz são metáforas que Jesus usa sobre o modo como o discípulo dele, que é esse bem-aventurado, influenciaria o mundo. Jesus usa o sal e a luz porque eram dois elementos, como são até hoje, que todos conhecemos, de uma utilidade para todos nós e do ambiente da própria casa. Então, quando ele falava sobre o sal, todo mundo sabia o que era sal. Quando ele falava sobre luz, todo mundo sabia o que era luz. Sabia o quanto era importante, sabia a dificuldade que seria se não tivesse sal, se não tivesse luz. O que mais me chama a atenção nesse ensino de Jesus é que, do ponto de vista da sociedade, de um modo geral, não é bem o humilde, ou o manso, ou o misericordioso, ou o pacífico, ou aquele que chora os seus pecados, a pessoa mais influente da face da terra. Imagina-se que uma pessoa, para ser influente na nossa sociedade, ela tenha outros atributos, outras características. Não se imagina que a pessoa de grande influência, ela tenha uma paixão, uma sede de justiça, um desejo por justiça. Não é isso que se imagina. Então, mas na visão de Jesus, não. Na visão de Jesus, os influenciadores da sociedade, os discípulos dele, são homens e mulheres que possuem as características descritas na bem-aventurança, como mansidade, mansidão, humildade. Eu juntei as duas palavras, meu Deus. Mansidão, humildade, chora os pecados, tem fome e sede de justiça. São essas pessoas que, na visão de Jesus, influenciarão a sociedade, penetrarão na sociedade e causarão influência e promoverão mudança, assim como o sal e a luz o fazem no ambiente onde estão. Pensar que quem que imaginaria como um influenciador aqueles que têm fome e sede de justiça e pureza de coração? Parecem frágeis demais para promover algum tipo de mudança, parecem frágeis demais para transformar o ambiente onde estão. Interessante que na semana passada, quando nós vimos a última bem-aventurança, nós vimos que ela acontece no fato da sociedade se voltar contra o discípulo de Jesus e persegui-lo. Bem-aventurado aquele que for perseguido por causa da justiça. E agora, o Senhor Jesus vai dizer que esses homens e mulheres, seus discípulos, serão usados por ele para influenciar a sociedade. E as metáforas do sal e da luz começam a mostrar como. Nós podemos pensar o sal
como normalmente nós pensamos, por causa de termos geladeira em casa, termos refrigeração de alimentos, o que não era nos dias de Jesus, não havia nos dias de Jesus. Então, nós normalmente pensamos no sal como tempero, que de fato é, que também era. Mas a principal utilidade do sal nos dias de Jesus não era exatamente o de tempero. Até porque tempero, você pode usar vários outros temperos e preparar pratos com outros temperos. E não faz muito sentido imaginar que ao paladar de Deus falte tempero no mundo. Então, a principal função do sal, como uma metáfora do que o discípulo do Senhor Jesus faria na sociedade, não é temperar a sociedade. O sal tinha uma outra propriedade, conservar. Então, e isso é claro para nós. Se eu pego aqui o da Silva, a Lena, o Rogério, eles são de uma região do Brasil que é famosíssimo por uma carne que é conservada com sal, que chamam de quê? Carne de sol, jabá, charque. Tu vai dizendo os nomes aí. O que é essa carne que nós gostamos tanto, que é tão saborosa, que é tão fantástica, se não uma carne que foi salgada e que o sal começou a trabalhar nela e a influenciá-la de modo a conservar as suas propriedades, a pelo menos diminuir a sua deterioração. É o sal que faz com que ela não se deteriore. Se ela não estiver salgada, rapidamente ela apodrece. Então é importante pensar o discípulo de Jesus como aquele que é colocado na sociedade e que age como, assim como o sal na carne, como um instrumento de conserva, um instrumento que inibe a deterioração, que atrasa e reduz a deterioração. O mundo está apodrecendo, mas o mundo também não tem luz própria. E aí entra a relevância e a influência e a ideia da segunda metáfora. Esse mundo apodrecido, esse mundo que apodrece mais a cada dia, que se deixado sozinho tem esse processo cada vez mais acelerado de apodrecimento, é também um mundo em trevas. E trevas na Bíblia é bastante usado e de um ensino bem claro para nós, bem fácil de se entender, como uma ausência ou contrariedade à presença e à vontade de Deus. Você não imagina um ambiente em que a vontade de Deus está sendo feita e realizada como um ambiente em trevas. Aquele é um ambiente de luz. Por isso que o discípulo é esse que salga e esse que ilumina. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. E seria fantástico para mim, para você, se o texto parasse aqui. Olha que maravilha. Sou o sal da terra, sou a luz do mundo, estou grandão, estou bem na foto. Só que o texto avança para uma outra reflexão, para um outro ensino. Olha a sequência. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Vós sois a luz do mundo, mas não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Então, apesar de estabelecer verdade, que o discípulo, esse bem-aventurado, ele é de fato o sal da terra e é de fato a luz do mundo, nós temos algumas outras coisas para pensarmos juntos aqui e que talvez nos confronte, que talvez confronte a nossa conduta, o modo como nós estabelecemos a nossa vida, o modo como nós vivemos o dia a dia.
não é somente a igreja que é a instituição estabelecida por Deus para diminuir esse descalabro na sociedade. O Estado também é, a família também é. Mas o que se diz a respeito da igreja é infinitamente maior do que aquilo que se diz a respeito do Estado. E o que a gente pode pensar juntos aqui hoje é que, como sal da terra, a eficácia desse sal, ele está condicionado. Quando que esse sal da terra, quando que esse discípulo de Jesus, que é sal da terra, quando que de fato ele exerce a sua função de conservante? Quando? Quando ele mantém a sua salinidade. Porque se o sal perder a sua salinidade, ele vai servir para quê? Nem para adubo. Vai servir para ser pisado pelos homens. Esse talvez seja o ponto da reflexão maior para as nossas vidas. Como que o sal perde a sua propriedade? Eu estou longe de ser um especialista em sal, irmãos. Mas longe. Pensa um cara que passou longe disso. Mas eu tive que ler alguma coisinha para clarear um pouco a mente. O cloreto de sódio é um produto químico muito estável, resistente a quase todos os ataques. Isso é a primeira coisa. Então, dificilmente o sal vai deixar de ser salgado, ele vai perder salinidade. Dificilmente isso acontece. Mas o que acontece, e o que acontecia nos dias de Jesus, não acontece tanto hoje, mas que nos dias de Jesus era um fato do conhecimento de todos. Hoje nós temos o refino desse sal. Então, as impurezas são todas tiradas. E aquele sal marinho que você compra lá, ele já passou por beneficiamento, ele já passou por um refinamento, as impurezas já foram retiradas e você tem um sal de excelente qualidade. É isso que acontece. Mas nos dias de Jesus, não. Nos dias de Jesus, era também um pó branco, era também salgado, era sal, era cloreto de sódio, mas ele vinha com várias outras substâncias e outros elementos que se misturavam ao sal, e as pessoas chamavam de sal, mas muitas vezes ele tinha tanta impureza e tinha tanta mistura que ele já não servia para, ao ser colocado na carne, por exemplo, exercer o seu papel conservante. Por quê? Porque tinha ali alguma coisa de sal? Sim, mas tinha tantas outras coisas, tantas impurezas, que tiravam dele a capacidade para de fato salgar, para de fato conservar. Então a grande reflexão para mim e para você é sobre a pureza da nossa vida. Porque a capacidade de salgar, a capacidade de exercer a influência no mundo que o Senhor Jesus espera que o seu discípulo exerça, passa diretamente pela pureza. Sal que está cheio de mistura, sal que está cheio de outros elementos, ele vai ser... As pessoas dizem, tem um sal aqui, ele continua branco, ele parece sal, ele parece que vai dar certo, ele parece que vai acontecer, ele parece que vai atingir o objetivo, mas quando você coloca lá, ele não segura a onda. E a carne apodrece. Ele não consegue conservar. Mas parecia sal. Ele tinha um jeitinho de sal. Ele tinha uma carinha de sal. Mas ele estava cheio de mistura. Essa contaminação por impureza é que o torna inútil. É essa contaminação por impureza que o torna incapaz de exercer aquilo para o qual ele existe. E é assim também com a nossa vida. Ele tinha gosto de sal, ele tinha cara de sal, mas ele tinha tanta mistura que ele era jogado no chão, porque ele não servia para mais nada. E os homens passariam, pisariam e seguiriam suas vidas, sem que ele causasse nenhum tipo de influência na sociedade. Dr. Martin Lloyd Jones,
ele tem uma frase que eu separei para compartilhar com vocês. Ele diz assim: a glória do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. Quando a igreja é diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. É então que o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem, embora, a princípio, a odeie. E a odeie a ponto de persegui-la. Lembra que a nossa última reflexão era perseguição? Mas não é sendo igual que nós vamos exercer influência, que nós teremos a atenção das pessoas, que as pessoas olharão para nós, e nem que seja para criticar, para meter o pau, para fazer fofoca, para perseguir a vontade, perseguir a vera. Nem para isso, nem isso acontece quando o sal é impuro, quando o discípulo é impuro. Se nós não pudermos ser identificados, distinguidos no meio da sociedade como sal de verdade, a influência acaba. Só serve para ser lançado fora e pisado pelos homens. Uma outra reflexão, a partir da ideia de luz do mundo, que é a segunda metáfora, é que também há a afirmação, eu sou a luz do mundo, mas há também como se tivesse um mais também embutido. Porque fala que como que essa luz ela se manifesta, como que essa luz ela é percebida pela sociedade. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam o quê? As suas boas obras e glorifiquem ao Pai. Qual que é a condenação para a luz aqui? O sal é quando ele tem mistura. Ele não serve mais. E a luz? Quando ela é abafada, quando ela é tampada. Porque está dizendo de uma cidade no alto do monte. Como é que era o nome da cidade, da Lena? Nós vimos ontem no PGM. Casinha do Homem. Ontem eu conheci uma cidade, ouvi falar de uma cidade no interior da Paraíba. Lena contou essa história para nós no PGM. O nome da cidade é Casinha do Homem. A infância da Lena foi na Casinha do Homem. E a gente ficou curioso de saber qual era a história da Casinha do Homem. A Casinha do Homem era porque no alto da cidade, era um local de passagem, tinha uma casinha de um homem. Eles marcavam o encontro. Onde que era o encontro? Lá na casinha do homem. E a casinha do homem foi ficando, a localidade foi crescendo, até que se tornou o quê? Casinha do homem. Por quê? Porque uma luz colocada no alto se destaca no meio das trevas, chama muito a atenção e serve de ponto de referência. Agora, de que adianta você acender uma vela dentro de casa e colocar o balde em cima dela? Aquele balde de alumínio fera que você tem lá na sua casa. Tem alguém ainda com balde de alumínio dentro de casa? O balde de alumínio caiu tudo para o balde de plástico. Faliram os produtores de balde de alumínio e enriqueceram os de plástico. Mas essa ideia, o sal é quando ele não é puro, quando ele está misturado. Quando ele está todo misturado. Mas e a luz? De que adianta ser luz se você está abafado? De que adianta ser luz se você está escondido? De que adianta ser luz se ela não é colocada, se ela não é projetada, se ela não é colocada diante dos homens, se ela não aparece diante dos homens, se ela não é colocada num ponto em que ela possa ser vista e observada? Gente acovardada, discípulo acovardado, é como luz, é como vela, que é colocado um balde em cima, uma vasilha em cima, uma bacia em cima, que tampa. E é como se não tivesse luz, ela não cumpre o seu propósito, ela não serve para nada.
A luz que o discípulo brilha não é dele, é a luz de Jesus que é projetada nele. Ele reflete uma luz que não é dele, ele reflete a luz de Jesus. E Jesus está dizendo para nós que, de fato, o discípulo vai refletir essa luz. Ele não está dizendo que falta luz para você refletir. Ele não está dizendo que alguns discípulos teriam luz e outros não teriam. Ele não está dizendo que só quem é pastor teria luz, só quem canta no louvor teria luz, só quem qualquer coisa teria luz. Não, o discípulo de Jesus, ele tem luz. Agora, essa luz está onde? Como que essa luz se manifesta diante da sociedade? Com boas obras. O que é boas obras? Normalmente, a gente tem uma tendência de imaginar boa obra como uma doação de alimentos, de remédio, ou o pagamento de um exame, ou de uma consulta médica, ou de um bujão de gás, alguma coisa assim. Normalmente a gente imagina, boa obra é isso. Mas boa obra na Bíblia é muito mais do que isso. Não que isso não seja. Mas boa obra na Bíblia é tudo e qualquer coisa que você faz por causa de Jesus. É muito mais amplo. O que é boa obra na Bíblia? É aquilo que você faz porque Jesus Cristo é Senhor da sua vida. É aquilo que você faz em benefício do outro, em benefício da sociedade, que tem o outro em mente. É aquilo que você faz com amor, não porque aquele amor seja natural por aquela pessoa ou por aquele grupo, não é natural, mas por causa do amor de Jesus que está no seu coração, que está na sua vida, você dá aquele passo e você vai adiante. E esse amor se manifesta em obras, e isso são boas obras que glorificam o Senhor, e essa é a luz que aparece. Não é uma obra comum, mas é uma obra que é em benefício do outro, que é regada de amor e que é feita e se distingue das demais obras porque ela é feita por causa de Jesus na sua vida. É porque Jesus é seu Senhor. Então, você poderia pensar assim, ensinar o evangelho a alguém. Não tem nada a ver com comprar uma roupa, comprar um alimento, comprar um bujão de gás, pagar... Mas ensinar o evangelho com alguém, sentar com alguém e orar por ela e compartilhar a verdade da palavra com ela, é uma baita de uma boa obra. Por quê? Porque só se faz isso por um motivo. Por causa de Jesus Cristo. Porque você teria muitas outras coisas para fazer, muitos outros interesses. No mínimo, você poderia estar dormindo um sono gostoso ou com um entretenimento fera, que alegraria bastante o seu coração. Eu já estou vendo que Deus está falando conosco. Eu imaginei até que fosse a primeira alma já se entregando ao Senhor Jesus hoje, vindo à frente. Eu nem fiz o apelo, a alma já está vindo à frente. Mas é que quando chegou na parte da boa obra, o coração dele foi tocado. E para ilustrar uma verdade do sermão, a água foi trazida por causa do amor ao que ele tem ao Senhor Jesus. É uma boa obra. Quero avançar para o final. Há uma diferença fundamental nesse que esse texto estabelece. E que muitas vezes a igreja perde isso fácil e nesse mundão de, meu Deus, aí é fácil perder mesmo. Que Jesus traça uma distinção entre igreja e mundo. Porque é comum você ouvir assim, pastor, os meus amigos, pastor. Vê se você já ouviu esse discurso, Ana Paula. Os meus amigos são fantásticos. Os meus amigos fazem coisas que o pessoal da igreja não faz. Os meus amigos, eles abençoam outros, eles fazem isso para o outro, eles dão isso para o outro, eles constroem isso para o outro, eles fazem isso para o outro. E às vezes nem no ambiente da igreja a gente vê isso, pastor. E isso me causa confusão, porque às vezes eu fico meio confuso. Se a igreja não está fazendo, é o mundo que está fazendo, qual é a relevância de Jesus? Isso serve como reflexão para a igreja. Por que a igreja não está fazendo? Por que a luz está debaixo do balde? Por que essa coisa de conservar não está acontecendo? Por que continua apodrecendo? Se depender do cristão, é que apodrece mais rápido ainda. Por quê? Ok. Mas Jesus, na visão de Jesus, há uma grande verdade. Igreja, discípulo de Jesus,
é diferente do mundo. Influencia o mundo. É agente de transformação do mundo. Não existe comunhão entre luz e trevas. Não existe. Não tem uma coisa que é... Onde a luz é acesa, as trevas se dissipam. Não existe como notar a presença do sal, quando ele é sal de fato. Ele vai necessariamente exercer poder conservante, tanto que ele queima. Você põe sal numa ferida, ele vai queimar a sua ferida. Ele vai queimar, ele é sódico. Sal, se ele estiver cheio de impureza, não. Aí é aquele sal que talvez nem queime sua pele. Mas ele também não vai exercer o poder cicatrizante, curativo, que poderia exercer. É aquela velha brincadeira do mertiolate. Quando que o mertiolate era bom? Quando ardia, quando era passado com aquela pazinha. Aí é que era bom de verdade. Depois que parou de arder, a ferida não fecha mais. Amados, há uma distinção aqui, clara na mente de Jesus. Assim como a presença do sal ela é percebida quando ele é sal de fato, e da luz é percebida quando ela é luz de fato, colocada onde ela deve estar, assim é a diferença entre igreja e mundo. Nós não temos o direito de esconder a verdade que conhecemos, nós não temos o direito de esconder a verdade que tem transformado as nossas vidas. Segunda consideração. As bem-aventuranças e essa temática, ela, na cabeça de Jesus, é assim, é diferente. Mundo é mundo, igreja é igreja, a igreja influencia o mundo. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. O texto não acaba. Ó, vocês são o sal da terra e luz do mundo e vivam do jeito que quiserem. Toda bênção, toda dádiva, todo presente, a quem mais é dado, mais é cobrado. A responsabilidade vem junto. Quando nós pensamos isso, nós precisamos avaliar a nossa vida, se há mistura, se não há mistura, se há projeção ou se nós estamos abafados debaixo de alguma coisa, muitas vezes da vergonha, muitas vezes do comodismo, muitas vezes do conforto, vivendo como se nós não fôssemos luz ou como se não fôssemos sal. Terceiro, não é uma coisa ou outra. Eu sou sal, mas eu não ilumino. Eu ilumino, mas não sou sal. Não é isso. Porque o fato dessas duas coisas terem sido colocadas juntas não foi à toa. Primeiro, sal e luz, elas têm uma coisa em comum. Eles se dão, eles se gastam. É completamente diferente de qualquer tipo de religiosidade em que a pessoa mesma é o centro. Tudo é para benefício dela. Ninguém, quando imagina a luz, imagina assim, ela existe para ela mesma. Não, ela não existe para ela mesma. Quando você acende a luz, todo o ambiente e tudo que vai acontecer ali é abençoado por causa dela que está sendo colocado no lugar correto. Mas, por outro lado, elas têm diferenças. Elas têm algumas coisas que fazem que isso tudo mude. Por exemplo, tem gente que tem muita dificuldade de confrontar o outro com o evangelho. Porque ele não quer, às vezes, que o outro sinta dor. Mas o evangelho causa dor. Mas ele não confronta. Por que ele não confronta? Ele não quer. Não. Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer a obra. O instrumento de Deus é você. Sal queima. Não tem como o sal não queimar. Simplesmente assim. Luz. Onde que luz faz diferença? Num lugar já super iluminado? Qual que é a diferença que faz eu acender a lanterninha do celular aqui? Vamos ver.
iluminado. Está iluminado. Luz faz diferença quando ela invade as trevas. Quando ela é acesa num ambiente que está escuro, densas trevas, não precisa nem ser muito forte. Nem ser muito forte. Manobras que são feitas, manobras militares, normalmente do exército, no meio da mata. É incrível, eles estão quilômetros, acende a luz, se comunica por luz. Por quê? Porque no ambiente das trevas, a luz faz toda a diferença. Nós gostamos de acender onde já está aceso, iluminar onde já está iluminado. Tem mais luz, tem mais luz, tem mais luz, tem mais luz. Daqui a pouco a luz está até cortando a gente, porque muita luz concentrada vira laser, ela corta tudo. Quero fechar. Às vezes nós ouvimos algumas notícias. Maldade, crueldade, coisa ruim. E a gente, como bom cristão, bons crentes, pastor, viu? Esse mundo não tem jeito mesmo. Olha, está perdido. O mundo perdido, esse mundo não tem jeito. Essa não era a visão de Jesus. Porque para Jesus, a igreja é instrumento de transformação. Será que aquela perdição aconteceu? Não foi porque não faltou sal? Será que aquela perdição não aconteceu exatamente porque a luz não chegou nas trevas? É onde estava a luz quando aquilo aconteceu? Onde estava o sal quando aquilo aconteceu? Por que o sal não estava lá agindo como deveria agir? Por que a luz não estava acesa e brilhando onde deveria brilhar? Por que aquilo ficou entregue em outras mãos? Sendo que Jesus deu autoridade para a igreja dele nesse mundo.